2 Timóteo, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versos 3 ao verso de número 14. Na noite de hoje, vou expor esse texto. Como sempre digo, nós estamos lendo pela Nova Almeida atualizada. Vai estar sendo projetado aqui o texto. A grande ideia também que nós vamos trabalhar. Mas antes que nós leiamos o texto, é importante ressaltar algumas coisas. Esse texto ele foi escrito pelo grande, como muitos consideram, o grande apóstolo Paulo. Ele era um homem como você, como eu. Ele tinha, sem dúvida, uma vocação e uma responsabilidade diferentes, mas ele era um homem de carne e osso como você e eu. Mas esse é o último texto que nós temos, que o apóstolo Paulo escreveu antes do seu martírio. Ele data aproximadamente por volta de 67 depois de Cristo, a escrita dele. Ele está preso, é a segunda prisão dele. Ele está em Roma e, sem dúvida, se você tiver curiosidade, eu incentivo você a fazer isso, você vai ver algumas expressões dele nesse texto em que ele vai literalmente dizer que o tempo dele está acabando. O apóstolo Paulo, um homem que foi poderosíssimo nas ações e, lembre-se, o Espírito, a palavra, o Deus da palavra agiram de forma poderosa na vida de Paulo e ele foi um instrumento afiado nas mãos do Senhor de propagação, plantação de igrejas, edificação de pessoas, transformação. E nós temos hoje ainda o legado dele em nossas mãos, obviamente vindo de Deus. O Espírito Santo o conduziu, o inspirou para que ele escrevesse tantos livros, tantos textos, mas ele está na reta final. E não é uma reta final onde ele está talvez sendo jubilado num púlpito de uma grande igreja. Ele está preso, ele está só, ele está doente, ele está flagelado, ele está frágil, ele está vivendo momentos extremamente difíceis. Ele está vivendo os seus últimos momentos. Uma das falas dele, inclusive, quando você olha, quando você lê esse texto de uma forma mais precisa, você vai ver ele dizendo: eu estou sendo derrubado como oferta líquida, eu estou sendo como a minha vida está sendo entregue, como alguém pegando uma jarra e virando o líquido dela de forma forte, está indo tudo de uma vez, o que resta está terminando. Ainda assim, o apóstolo Paulo, ele tem e quando eu falo o nome dele, eu cito, irmãos, nós não exaltamos a pessoa de forma alguma, mas nós olhamos para o testemunho que esse irmão deu. Ele é nosso irmão em Cristo. Nós olhamos para o exemplo, para a referência, para a forma como Deus usou a vida desse homem, e a glória, louvor e honra são dadas, como nós cantamos aqui, a Deus. Paulo é só um homem, mas um homem que talvez muitos de nós deveríamos copiar, talvez a maioria de nós deveríamos seguir parte dos seus exemplos, ou do seu exemplo de vida. O apóstolo Paulo, ele é o escritor dos pastores, como a gente diz. A carta de 1 a Timóteo, quanto 2 a Timóteo, são consideradas cartas pastorais, porque ele escreve ao seu filho na fé, Tito, que é um jovem, pai grego, mas que alguém que conheceu na sua infância. É o texto que nós vamos ler, as palavras do Senhor por meio da sua mãe e por meio da sua avó, tanto Eunice quanto Lloyd, foram referências na vida desse jovem, desse homem. E ele teve um privilégio, ao mesmo tempo, um trabalho muito, muito, muito difícil. Ele substituiu Paulo, era o primeiro pastor em Éfeso e Timóteo o substituiu. Imagina você ter que ser o substituto de Paulo. Eu fico imaginando se houvesse um convite pastoral desse. Eu passei por um convite aqui, os irmãos me convidaram há pouco tempo para estar aqui. Chegasse um convite, carta da igreja em Éfeso, convidando o pastor Joel para ser pastor em substituição a Paulo. Eu falaria assim: Senhor, dá não. Manda outro que não dá não. Mas lembre-se, nós estamos falando de pessoas. Do nosso ponto de vista, pode parecer muito, muito difícil esse processo de sucessão e as substituições. Outro que passou um processo semelhante foi Josué, porque Josué simplesmente substituiu Moisés. Outro que, se chegasse uma carta convite para mim, eu ia fugir dessa carta o máximo que eu pudesse, porque aos olhos humanos é muito difícil. E, sem dúvida, Timóteo, se você ler 1 a Timóteo, você vai ver Paulo dando diversas palavras, orientações, e parece que ele conhece o coração do seu filho na fé, a ponto de Timóteo ser alguém que está sendo incentivado. Olha, faça isso, faça aquilo, pense nessa coisa, invista nisso. Quando você vê essa carta, que ela tem uma diferença, provavelmente,
entre 3, 4, no máximo 5 anos da primeira carta a Timóteo para essa, você vê um tom mais pastoral e de um homem dizendo: Timóteo, levanta. Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque Timóteo muito provavelmente estava vivendo momentos muito difíceis, muitas dúvidas, muitas tribulações ou dificuldades sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele vai literalmente nessa carta cuidar do coração, da fé, reanimar o coração do jovem pastor Timóteo. Você talvez possa estar falando: mas pastor, puxa vida, essa carta não é para nós. Ela é. Porque antes de Timóteo ser pastor, ele é gente. Igualzinho a você e a mim. E ele, sem dúvida, passou por lutas e dificuldades, frustrações, problemas, oposições, frustrações que trouxeram ao seu coração diversas reações, e talvez vergonha, talvez medo, fraquezas, incertezas. E nesse momento eu gostaria que você pudesse olhar para esse texto, principalmente olhando para a nossa grande ideia, que está aqui no final, sobre essa perspectiva. A fé genuína no Evangelho, ela capacita o servo ao zelo e à fidelidade no ministério até o dia final. Observe, a fé genuína no Evangelho, não em pessoas, não em... Essa fé que capacita o servo ao zelo e à fidelidade no ministério até o dia final. Nós vamos ler o texto, a partir do versículo de número 3, está aqui na tela. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e, por isso, estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Que o Senhor venha nos conduzir nesse momento. Santo Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estar juntos. Obrigado pela oportunidade que temos de servi-lo, adorá-lo, bendizê-lo nessa noite. Obrigado, Pai, porque ainda temos a liberdade de proclamar a Cristo como Senhor e Salvador em qualquer lugar. E neste culto público falar isso. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância, tem nos dado bênçãos, coisas que nós nem merecemos. O Senhor tem feito tanto por nós. Queremos pedir-te neste momento que pela instrumentalidade da minha vida, eu apenas seja instrumento da sua palavra nesse tempo. Que teu Espírito me use para a glória do teu nome. Que o Senhor, ó Deus, alcance os nossos corações, por mais que possa ser um texto conhecido de muitos, que nós nesse tempo sejamos ministrados pelo Senhor. Que a palavra do Senhor, no poder do Senhor, alcance os nossos corações, mudando, mas também, ó Deus, encorajando, enxugando lágrimas, renovando, ó Deus, a visão, o entendimento, trazendo-nos, Pai, a força que o Senhor tem e que o Senhor dá a todo filho que lhe pede, para que vivamos de uma forma que agrade o teu nome, que propague o nome de Cristo Jesus, que anuncie a salvação nele. Te pedimos nessa noite, ó Deus, que nada e ninguém atrapalhe o nosso tempo contigo, e que a tua palavra, no poder do teu Espírito, nos alcance. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Porque é importante falarmos sobre Timóteo, um homem de carne e osso como você e eu.
porque para nós, nessa noite, é importante esse texto e trabalharmos essa visão da fé genuína no Evangelho. Porque há pessoas com muitos tipos de fé. Há pessoas que acreditam na palavra de outras pessoas, e aqui, olhando para aspectos religiosos, e por conta dessas palavras, sem terem qualquer referência se elas vêm de Deus ou não, muitas pessoas estão literalmente se dando muito mal, para não usar outros termos que talvez possam ser mal interpretados. Mas há pessoas com frustrações terríveis, exatamente, porque elas têm crido, elas têm dado crédito a vozes que aparentam ser de Deus, mas que não ecoam o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo teria toda a condição de, nesse momento, falar muitas coisas para Timóteo. Talvez trazer para ele palavras de ânimo meramente humano, de vitória, proclamações, olha, vai dar tudo certo, confia que vai, não vai acontecer nada. Mas Paulo faz Timóteo olhar para ele, apóstolo. E a partir do verso número 3, a gente vai vendo aqui na tela, você pode acompanhar. Eu não tenho slides prontos, é apenas o texto e a grande ideia. Eu convido você a fazer as notas de sempre na sua Bíblia, a olhar para ela e a meditarmos no texto. A partir do verso 1, a primeira perícope, a primeira parte, ela vai lhe dar dos versículos 3 a 5, que Paulo ele tem recordações sobre Timóteo, elas estão banhadas em lágrimas, mas também está sendo banhada numa fé genuína. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. É impressionante como alguém que marca a vida da gente se torna motivo de alegria genuína. Eu tenho certeza que se você, que já é um crente já de mais anos, puxar na sua memória, você vai ter pessoas, sejam pastores, sejam professores de escola bíblica, sejam discipuladores, seja o pai, seja uma mãe, pessoas que foram essenciais na sua vida no sentido de lhe apresentar a Cristo, de lhe apresentar o verdadeiro evangelho, de talvez ensinar você, discipular você, de fazer dar os primeiros passos. O apóstolo Paulo, ele olha para o seu filho na fé com alegria, a ponto dele falar, eu dou graças a Deus, a quem eu sirvo desde sempre, desde os meus antepassados, eu tenho consciência tranquila, porque eu me lembro de você, sem cessar, em minhas orações, noite e dia. Paulo não é apenas alguém que tem memória, Paulo é um intercessor. Ele lembra de que forma, de Timóteo? Orando. Como é que nós nos lembramos dos nossos irmãos? Hoje de manhã eu falei isso, eu tenho uma lista dos nomes de cada um aqui, por isso que eu me confundo até, e quando eu estou orando pela vida aí de cada um de vocês, eu tento guardar seus nomes. Mas a Catiane sabe bem que eu a chamo de amor, porque eu não lembro o nome dela às vezes. É mais fácil chamar de amor que você não erra. Mas, queridos, nós aqui, muitas vezes temos dificuldades semelhantes, porque na nossa vida cristã parece que a gente se envolve aos domingos à noite, e há muitas pessoas que elas passam por nossa vida e nós não as conhecemos. Eu ouvi testemunho de um dos nossos irmãos aqui, que após ele já estar frequentando há anos aqui, alguém chegou para ele e falou assim, você é visitante aqui? Ele falou assim, não, eu estou aqui há 5 anos. Nós precisamos lembrar dos nossos irmãos, mas a palavra do Senhor aponta pelo exemplo de Paulo, que nós também precisamos lembrar dos nossos irmãos em nossas orações. Não com orações simplesmente gerais. Abençoa a vida do fulano de tal. Mas quando nós temos relacionamento e intimidade, a condição de orarmos por detalhes, por circunstâncias conhecidas, por coisas pelas quais você chorou ou se alegrou com esta pessoa. O apóstolo Paulo tem essa história, tem essa bagagem com Timóteo. E ele se alegra por lembrar dele noite e dia. Tanto que no verso 4, o apóstolo Paulo ele vai falar que tem uma ansiedade, um desejo muito grande de poder encontrar-se com ele, com Timóteo. Mas ele se lembra das lágrimas de Timóteo. Verso 4, lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Parece que Paulo faz um contraste. Suas lágrimas eram motivo de tristeza, mas o relacionamento que nós tivemos, a forma como Deus lidou isso, a mim hoje são motivos que me alegram, que me encorajam,
que me fazem lembrar que Deus cuidou de você, da mesma forma como Ele hoje, numa prisão, cuida de mim. Eu não sei você, mas se eu estivesse em uma prisão e estivesse escrevendo uma carta para alguém, a minha frase seria muito simples: socorro. Dizer que eu tenho saudade e lembrança dos outros e que eu me alegro com aquilo, talvez não seriam as minhas primeiras páginas. Mas o apóstolo Paulo, ele traz à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Como os textos do Antigo Testamento, texto de Jeremias, aponta para nós. O apóstolo Paulo traz essa verdade ao seu coração e ele traz agora, mais uma vez, a lembrança como uma referência, trazendo lá no verso de número 5, lembro da sua fé sem fingimento. Em algumas, pegando a tradução mais precisa, fé sem fingimento é uma fé verdadeira, uma fé que não é hipócrita, uma fé que é sincera, que é íntegra. Não é aquela fé temporal, enquanto tudo está bem eu creio. É a fé genuína. É a fé que permanece mesmo nas circunstâncias difíceis. Essa fé que tanto habitava na avó dele, Lloyd, e na sua mãe, Eunice. E que Paulo afirma, e eu estou certo que habita também em você. Nós, por vezes, não pensamos, e aqui esse texto ele é um bom indicativo para isso, qual o efeito que a minha vida tem sobre a vida dos que virão depois de mim. Nós, como pais, estamos sempre pensando em preparar os nossos filhos para o mundo. E é bom fazermos isso. Nossos filhos precisam estudar. Nossos filhos precisam realmente desenvolver suas vidas. Qual pai que não quer que seu filho tenha uma carreira melhor do que a sua? Eu quero que a minha filha vá muito mais longe do que eu. Que ela possa fazer coisas que eu não pude, que ela tenha oportunidades que eu não pude. Mas observe, se nós não introduzimos e apresentarmos uma vida genuína em Cristo Jesus aos nossos filhos, eles podem ser os melhores profissionais do mundo indo para o inferno. Se nós não trabalharmos o caráter dos nossos filhos, eles podem ser excelentes tecnicamente, mas pessoas com vidas destruídas que não vão ter nem as oportunidades nessa vida de poder chegar aos sonhos que nós gostaríamos, porque não é possível alguém que é apenas talentoso, mas sem caráter, chegar a posições de referência. Mas sabe o que é mais importante ainda? Quanto tempo nós vamos viver nessa terra? 70, 80? Os que mais puderem, 100, 100 e poucos anos? Os mais longevos chegando aí? Mas a palavra de Deus deixa a forma muito clara para nós que o tempo em que nós vivemos aqui é uma preparação para a eternidade. Que adianta nós ensinarmos nossos filhos a serem os melhores profissionais, os melhores cidadãos dessa terra, se Cristo nos chama a sermos cidadãos dos céus para todo o sempre? Pense nisso. Lloyd e Eunice podem não ter dado as melhores oportunidades financeiras, dado os melhores brinquedos para o pequeno Timóteo. Mas o legado que essas mulheres deixaram na vida deste homem, deste pastor, é um legado de fé genuína em Cristo Jesus. Fé essa que ecoa pelos tempos. E eu duvido que Lloyd, talvez Eunice, pensassem que o seu filho pudesse ser pastor em Éfeso e abençoar centenas, talvez milhares de pessoas durante toda a sua carreira ministerial. Mas tudo isso é fruto do quê? De duas mulheres que investiram o testemunho da graça na vida de um pequeno garoto. Invista no seu filho o melhor investimento que ele pode ter, que é conhecer a Cristo Jesus. Não de ouvir falar, mas de amá-lo, de vivê-lo. Partilhe da fé genuína que há no seu coração. E se não há fé genuína no seu coração, hoje é dia de você rever esse ponto e, de fato, diante do Senhor, resolver isso. Nosso Deus tem toda a força e condição para transformar o seu coração, para que você seja um referencial de bênção sobre a vida do seu filho, da sua família. Mas entenda, Deus não nos chama a fazer isso porque nós só queremos os nossos filhos bem. Deus nos chama a conhecê-lo. Deus nos chama a desfrutá-lo. Deus nos chama a servi-lo. Deus nos chama a proclamá-lo, a anunciá-lo, a falar dele.
e a vivê-lo em toda e qualquer circunstância, seja em um tempo de extrema felicidade e abundância, seja como Paulo, numa prisão, nos seus últimos dias de vida, falando palavras de bênção, dando palavras de direcionamento a um jovem que está, talvez, frustrado. Nosso legado nessa terra, ele só se encerra quando os nossos olhos se fecham. Até lá, você e eu temos condições de continuar abençoando e sendo instrumentos da graça do Senhor. Eu brinco que a aposentadoria de crente é quando morre. Até lá, nosso papel não cessa. Eu já falei, se o Senhor me der a condição de chegar lá para os 90, 80, eu acho que eu não chego tanto, não. Checatier não aguenta. Mas se eu conseguir chegar lá, eu vou ser um velhinho que vai continuar falando de Jesus. Você conhece Jesus, meu filho? Vou falar. Talvez para outros velhinhos que estiverem ao meu lado, para os meus netos, para os meus bisnetos, se o Senhor me der a condição e a graça de poder vê-los. Não eduque os seus filhos para esse mundo, porque Jesus nos chama para viver o mundo da eternidade com Ele, que é muito melhor e muito maior do que qualquer coisa que possamos viver ou ter nesse tempo. Nós precisamos acertar o nosso coração com o coração do Senhor, os propósitos do Senhor. Diante de tudo isso, a fé genuína que há nele, a fé que foi herdada, que foi passada pela sua mãe, pela sua avó, fé essa que Paulo lembra, e essa fé não é o ato de crer, mas é o que de fato Timóteo crê, em quem de fato Timóteo crê. A partir do versículo de número 6, nós vamos ver o apóstolo Paulo começando com essa fala, por esta razão. Tem que olhar para trás, que razão que é essa? Pela consciência limpa que ele tem, as orações que são feitas diariamente, pelas lágrimas, a ansiedade e desejo de vê-lo, a alegria em poder viver isso. Paulo lembra-se da fé sem fingimento de Timóteo, que foi herdada da sua mãe, da sua avó. Fé essa que Paulo afirma que ele tem certeza que está também em Timóteo. Por esta razão, verso 6 em diante, nós vamos ver que Paulo vai incentivar Timóteo a permanecer firme no zelo e na fidelidade a Deus por causa do Evangelho. A seção final do texto afirma: por essa razão eu venho lembrar-lhe que reavive o dom que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em algumas traduções, a ideia é de equilíbrio. Ok? Por isso, eu quero te lembrar. E eu acho interessante, se você perceber, Paulo vem lembrando daquilo que Timóteo é. E agora Paulo lembra a Timóteo o que Deus lhe deu. Reanime o dom de Deus que está em você. Quando nós olhamos essa palavra dom, nós não estamos falando aqui da questão de dons espirituais. Nós estamos falando de virtude de Deus. Nós estamos falando do poder de Deus que se manifesta nele por meio do Espírito. Relembre, Timóteo, daquilo que Deus lhe deu como vocação para ser um com Cristo e em Cristo, para ser sal e luz desse mundo. Relembre-se da sua vocação de servir a Deus enquanto você serve pessoas. Relembre-se daquilo que Deus lhe confiou. Lembre-se que Deus não lhe dá uma tarefa que você não possa cumprir, porque Ele cumprirá essa tarefa através de você. Lembre-se, Timóteo, daquilo que lhe foi dado, daquilo que lhe foi feito. Paulo, quando impõe as mãos, o ato de impor as mãos, o Novo Testamento deixa isso de forma muito clara, que nós não podemos, em hipótese nenhuma, impor as mãos de forma precipitada, de forma não cuidadosa sobre qualquer pessoa. O ato de impor as mãos, em muito tempo, em muitos momentos, ele tem uma percepção de reconhecimento de autoridade ou de posição diante do Senhor. Não é que alguém seja melhor do que ninguém, mas existem pessoas com responsabilidades diferentes diante do Senhor. Na minha posse, em 20 de julho, há poucos meses atrás, eu estava ajoelhado aqui neste púlpito, do lado desse púlpito. Os pastores e a igreja impuseram que
que Deus havia me separado para ser pastor da PIB em Extrema por um período que nós não sabemos quanto tempo será. A igreja, nesse momento, talvez esteja agindo de forma covarde. O verso 7 vai nos apontar isso. Não foi nos dado em Deus um espírito de covardia. Timidez é a tradução, talvez, mais que faça nos compreender o sentido. Nós não estamos falando aqui que Timóteo, quando passava um sapo perto dele, ele pulava e gritava de medo. Não é isso. Mas talvez, diante das imposições e das lutas que havia no ministério, nas pessoas à volta com ele servindo, os problemas da vida, os problemas, as dificuldades comuns de uma cidade da qual ele não é natural. No meio de todas essas coisas, Timóteo talvez estivesse cansando, estivesse se desgastando, a ponto de, nesse momento, talvez estar duvidando de que ele deveria estar ali. Duvidando de que Deus o havia separado para fazer e ser o que ele estava ali fazendo. Duvidando que se era o tempo, o jeito, a forma, se não tinha coisas melhores, se ele não podia ter ouvido o conselho do fulano de tal, que era um ferreiro, que era talvez um construtor. E sim, por vezes você e eu estamos assim, olhando para trás, diante de momentos difíceis, dizendo, puxa vida, será que tomamos as decisões certas? Será que o que eu estou hoje colhendo é fruto do que Deus queria sobre minha vida? Quando nós olhamos esse texto, Timóteo, sem dúvida, ele vinha sofrendo diversas pressões, a ponto de talvez ele estar recuando, ou para se poupar, ou porque talvez fraco, entristecido, desanimado, estava a ponto de talvez desistir. Reanime o dom. Eu quero te lembrar, Timóteo, reanime, reavive o dom de Deus. E ao tempo verbal, que está em você. Você talvez possa não estar lembrado, ou talvez estar com dúvidas, mas Paulo, da prisão, inspirado e dirigido pelo Espírito Santo, diz a Timóteo, ele está em você. Reanime esse dom, reanime o vigor que foi lhe dado pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu, não nos concedeu um espírito, ou um sentimento, ou uma conduta de sermos covardes ou tímidos, mas sim de poder. E poder aqui, importante falar, a palavra poder aqui, ela tem uma raiz que está ligada a um termo grego chamado dunamis, que é a mesma raiz das palavras dínamo. Todo mundo sabe o que é um dínamo aqui? O pessoal que já tem barba branca, cabelo branco, vai lembrar o que é o dínamo. O pessoal, talvez dos 30 para baixo, aí não vai saber muito o que é um dínamo, não. Quem andou de bicicleta com farol a dínamo? Ah, você andou muito, irmão? Eu não sou dessa época, mas eu andei também. Eu andei numa bicicleta velha, foi isso. Dínamo é uma peça que ela foi conectada à roda, e que conforme a roda ela roda, literalmente, ela gira um êmbolo, um eixo, que vai fazer com que venha a haver uma carga elétrica gerada por esse movimento. É um princípio de uma turbina, de um hidrogerador, um turbogerador, e vai fazer com que a lâmpada acenda. Então é um movimento, é uma capacidade, se caso você cansar e diminuir o ritmo, a lâmpada vai enfraquecendo, então você tem que pedalar. Quanto mais empenho, mais luz tem. Cansou, para e dorme, porque senão você não vai ver nada. E a mesma raiz de dínamo, então, que tem esse movimento, que é essa capacidade de você gerar, e a mesma raiz de dinamite, também o termo grego tem a mesma raiz. E é importante falar sobre isso, porque talvez alguns olhem nesse texto e falem nesse exato momento, ok, Deus então nos deu poder para que nós vençamos, destruamos as coisas do mal, sejamos realmente impositivos, que a gente possa invadir, fazer. É diferente o poder. Algumas pessoas, eu já vi pregações e ensinos onde as pessoas leem esse texto ou usam essa palavra poder no sentido bíblico como se fosse algo que viesse, acontecesse, como uma dinamite, uma grande explosão. É muito difícil que essa tradução seja possível, porque o texto de Paulo ele data de 67 depois de Cristo. Primeiro século. A dinamite foi descoberta no século XVI. Paulo não está falando de dinamite.
A palavra dunamis, aqui, ou o termo, ele está conectado à capacitação, a algo que lhe é concedido, é como se fosse a carga de uma bateria recarregável. Algo que tem que acontecer no seu íntimo, que lhe dá as ferramentas para que você possa seguir. E o que é que Paulo fala? Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele deu espírito, ele nos deu de poder, de capacitação nele. Ele nos deu de amor, amor como Ele ama. E Ele nos dá de moderação ou de equilíbrio, para que nós não vacilemos e permaneçamos firmes. O evangelho que está no coração dele, a fé genuína que está no coração dele, ela está sendo reanimada no seu íntimo, para que ele possa lembrar quais são as coisas que ele precisa fazer. E a seção seguinte, dos versículos 8 a 11, ela vai começar com uma palavra importante. Portanto, ou em outras, aqui no caso, portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. E talvez para nós essa palavra testemunho do Senhor, peraí, ele está falando de quem? Meus queridos, tudo que Jesus fez no período em que esteve nos seus 33, 35 anos aqui, a datação não é precisa, realmente causou ecos no mundo conhecido, em toda a região onde eles estão. Não apenas em Jerusalém, mas espalhou-se por todo lugar. O livro de Atos mostra lá no capítulo 8:1 que por causa da perseguição em Jerusalém, o cristianismo, aqueles talvez 8 mil, 10 mil cristãos que havia em Jerusalém, espalharam-se por todo o mundo conhecido. Ásia Menor, Norte da África, Europa, as regiões geográficas ali que já eram conhecidas. Uau! Muito interessante. Tá, pastor? O que tem a ver com o texto? Não foi apenas conhecido que Jesus curava pessoas, que ele multiplicava pães e peixes. Foi conhecido também e espalhado por todo lugar que Jesus ele morreu crucificado ao lado de 2 ladrões como um ladrão ou um malfeitor. E muitas pessoas usavam essa situação do momento da sua morte, do momento do seu flagelo, sacrifício, no caso ali, flagelo e morte, a crucificação dele, dizendo o seguinte: esse é o apóstolo que está preso de novo por causa daquele homem que morreu numa cruz porque era malfeitor. É por isso que Paulo olha para Timóteo e fala: não se envergonhe do seu Senhor e não se envergonhe de mim. As pessoas têm vergonha de Jesus hoje por carregar uma Bíblia. A desculpa hoje que o celular é útil, é muito útil, faz com que nós hoje sejamos desconhecidos de forma pública na cidade. Nós temos hoje vergonha de mostrar nas nossas redes sociais que somos de Jesus. E a fala é: não, eu não quero constranger o meu amigo. Se ele é seu amigo, ele não tem que se constranger com aquilo que você crê. Ele é seu amigo por causa de você. E é interessante porque nós hoje nos constrangemos por falar coisas, nós nos envergonhamos por diversos aspectos. Se você tivesse hoje o seu pastor preso, se você tivesse hoje a liderança da PIB em extrema presa, outros irmãos também, e amanhã você chegasse no seu trabalho, alguém falasse assim: escuta, que igreja que você vai? Qual seria a sua resposta? E presos aqui não porque a gente tenha feito qualquer coisa errada, mas talvez por causa do evangelho, perseguição. Que igreja você vai? Olha, eu ia naquela PIB lá, viu? Vou mais não, um povo estranho. Eu estou em casa, agora estou conhecendo alguma outra coisa, mas lá não dá para ir mais não. Se fosse bom, não estava preso, né? Cuidado. Paulo havia sido preso, e se você ler o livro de Atos, o motivo dele ter sido preso é porque os judeus levantaram falso testemunho contra ele, porque ele pregava a Cristo com liberdade e no poder do Espírito Santo. A história do primeiro século, e aqui pouco tempo depois, ela mostrará que cristãos foram mortos no Coliseu Romano, porque o testemunho deles não se envergonhou, ele não recuou diante de pessoas que queriam que eles negassem sua fé.
Nós temos negado a nossa fé de algum aspecto? Temos recuado na nossa fala? Quando alguém questiona se nós somos cristãos, nós falamos assim, eu vou lá. Como se você fosse alguém que não tem compromisso com aquilo que faz aqui, que nós fazemos aqui. O apóstolo Paulo está preso e essa carta vem da prisão. Imagina só eu aqui receber uma carta de um pastor preso e falar assim, gente, eu vou ler a carta que ele trouxe para nós. Alguns aqui iriam falar assim, mas foi preso por quê? Não, acho que não deve ser lida a carta de um preso aqui dentro. Espera aí, por que ele está lá? Não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor que morreu numa cruz como malfeitor, mas ele era o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Não se envergonhe dele, nem se envergonhe de mim, que estou prisioneiro. Pelo contrário, olha o convite de Paulo. Timóteo, eu e você, participe dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós não somos chamados para uma vida cômoda, gente. A vida verdadeira do Evangelho muitas vezes sangra. Por vezes faz com que nós percamos. Por vezes faz com que nós choremos. Mas em nenhum momento é uma vida onde nós somos abandonados ou esquecidos pelo nosso Salvador. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Seja nos melhores momentos, seja nas piores circunstâncias. Participe comigo, Timóteo, dos sofrimentos, a favor daquilo que você quer, a favor do Evangelho, de acordo, segundo o poder de Deus. E aqui Paulo especifica, poder esse, Evangelho, esse que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, quer dizer, não de acordo com aquilo que nós somos ou fizemos, mas mas conforme a sua própria determinação, quer dizer, a ordem ou a forma como Deus lidou com isso nos tempos eternos e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A determinação de Deus em Cristo e a graça que nos foi dada antes dos tempos eternos. Verso 10, e manifestada, quer dizer, vista agora, visível, pelo aparecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E o que é que Jesus fez? Ele não só, e eu amo esse termo só aqui, como se destruir a morte fosse pouca coisa, né? Você tem ideia que Jesus matou a morte? Por quê? Cristo está na cruz? Ficou no sepulcro? Ele ressuscitou. Se a morte não pôde prendê-lo, o que há uma prisão para o crente, fiel e firme no Senhor? Obviamente, uma prisão por causa do Senhor e não porque tenha cometido um crime ou feito qualquer coisa errada. Se cometer um crime um cristão errar, ele vai sim pagar diante da lei, isso é justo. E Deus se alegrará com esta prisão, porque foi merecida, foi algo realmente fruto de pecado. Mas, se formos perseguidos e presos por amor a Cristo e pelo testemunho fiel, por zelo àquilo que Deus de fato nos manda fazer, nós podemos nos alegrar, porque Ele não apenas destruiu a morte, mas Ele trouxe a luz, Ele trouxe a evidência, a vida e a imortalidade. De que forma? Mediante o quê? O próprio Evangelho. Percebeu que o Evangelho está sendo ênfase nesse texto? A primeira parte falou que o Evangelho é aquilo que fez ele manter fé genuína. A segunda parte, reavive o dom, não se envergonhe do testemunho, mantenha-se firme. Esse é o Evangelho que nós anunciamos. Essa é a palavra que nós proclamamos. O Evangelho de Jesus, ele destrói a morte porque Jesus venceu a morte. O Evangelho, ele traz a vida à tona porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho traz a imortalidade porque se Jesus venceu a morte e nos concede a sua vida, nosso corpo pode morrer, mas o nosso espírito permanecerá diante do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, como é que Timóteo está? Triste. Olhando para as circunstâncias, talvez. Muitas dúvidas diante das suas limitações, das oposições à sua volta. O que é que Paulo faz para que ele agora melhore? Leva ele para ele tomar um sorvete? Ele traz à sua memória, ele traz ao seu coração as bases da fé genuína,
os valores de quem Jesus é e do que ele fez. E traz a ele a certeza de que esse evangelho do qual ele é pregador também é o evangelho que o salvou e lhe deu vida. Para esse evangelho, o apóstolo Paulo termina essa sessão dizendo: para este evangelho de Cristo Jesus, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E o começo do versículo 12 diz: e por isso estou sofrendo essas coisas. Se você fosse preso por algo que você não tem certeza, você talvez teria N dúvidas, ficaria muito preocupado, muito triste. Paulo, pela segunda vez e pelos mesmos processos injustos, ele está preso em Roma agora, já perto dos seus últimos momentos. E quando você lê essa carta, você vai ver que Paulo literalmente ficou só. Aqueles que estavam com ele, que deveriam defendê-lo, fugiram. Ele está literalmente só. Ele foi denunciado por 2 outros lá, Himeneu e Fileto. São caras que usaram de artimanhas e foram maldosos. Foram instrumentos de Satanás para com Paulo. Ele sabe que ele está na prisão porque ele é um homem fiel a Deus e tem vivido, os avaliam, mas que Deus avalia. Já pensou nisso? Ele sofre as prisões, ele sofre as frustrações, ele sofre as dificuldades. Mas como é que ele enxerga isso? Motivo de tristeza, vergonha? Mas eu não, verso 12, está ali na tela, pode ler lá. Mas eu não me envergonho. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Não é um dia comum. Se você ler, esse dia ele está escrito com letra maiúscula. Que dia é esse que nós estamos falando? É o dia do Senhor, onde as trombetas soarão, os céus se rasgarão, e todo o olho verá que Jesus Cristo voltará em glória. Mas observe, esse texto, ele data de aproximadamente 67 depois de Cristo. Nós estamos a quase 2000 anos completos da escrita desse texto. Talvez para muitos esse momento agora seria dizer, eu acho que esse Jesus aí perdeu o horário. Talvez alguns diriam por aí, não, é meramente metafórico. Isso daqui é a Bíblia que vocês leem, é a mesma coisa que você lê Game of Thrones, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você lê Harry Potter, é fábula. Infelizmente, há muitas pessoas que dizem isso. Mas nenhuma pessoa que lê Harry Potter entrega a sua vida para morrer por isso. Nenhuma pessoa que lê, talvez, mitologia grega, ou quaisquer outros tipos de revistas, gibis ou coisas desse tipo que hoje existem, morre talvez torturado, sofrendo, vendo os seus sendo queimados vivos, por amor a Cristo Jesus, para não negarem sua fé nem o seu testemunho. O livro que nós lemos, a palavra de Deus que estamos falando, ela é tão verdadeira que Paulo, da prisão, ele não tem vergonha de estar preso por amor a Cristo, por obediência a Jesus, por ser fiel e zeloso à obra e àquilo que Deus o havia chamado. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo, eu estou convicto, eu estou tranquilo, eu estou em paz, aguardando aquele que é poderoso para guardar, olha o que ele fala, aquilo que me foi confiado até aquele dia. O que é que foi confiado a ele? O que é que o verso 11 fala mesmo? Para esse evangelho. O evangelho que Paulo prega é o evangelho que Paulo crê. É a palavra que lhe assegura a salvação em Cristo. Muitas pessoas têm dúvida hoje se são salvas. Muitas. Grande parte dela tem dúvida porque elas não têm a convicção de que aquilo que Deus deixou como palavra é de fato a verdade. Não são todos, mas grande parte. Ou por desconhecimento, ou por falta de fé. O apóstolo Paulo não. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que aquilo que me foi confiado, o evangelho que me foi confiado há
pregar como pregador, a ser apóstolo que espalha para outros lugares e mestre que ensina, esse evangelho é o que me garante e me dá vitória até aquele dia. Parte final do texto, os versículos 13 e 14 apontam duas falas de Paulo a Timóteo, para que ele tenha como padrão de vida e conduta. O texto afirma: mantenha o padrão das sãs palavras de que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Manter o padrão aqui não é oratório ou tom de voz. O que você ouviu, você continue falando. O que você aprendeu, ecoe. Eu acho muito interessante como Paulo faz isso de forma prática. Semana passada, celebrando a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, você vê Paulo dizendo assim: porque eu vos entreguei o que eu também recebi. O evangelho, a palavra que me foi dada, que me foi concedida, eu lhes entrego. Lembre-se que Paulo foi alcançado por Cristo Jesus em Atos 9, muito depois do que Jesus já tinha feito de milagres, transformado água em vinho, multiplicado pães e peixes. Jesus já havia ressuscitado, já havia subido aos céus e vários dias, muitos dias depois, possibilidade talvez de meses depois, Paulo foi alcançado. Ele não viu essas coisas. Tudo que ele ouviu falar de Jesus e das coisas que ele fez, ele recebeu. E assim ele compartilhou. E da mesma forma ele fala: mantenha o padrão, o que você tem, compartilhe, o que você recebeu, faça. Mantenha o padrão das sãs palavras. Sadias, que têm sanidade, que são iguais, que são corretas. Mantenha esse padrão. Fale do amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito, verso 14, que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Mais uma incógnita. Espera aí, que tesouro é esse? Será que são riquezas? Muita gente fala: não, esse tesouro aqui são os nossos galardões. Quando eu chegar no céu, eu já vi gente falando: eu quero chegar lá, eu quero encontrar minha casa, eu tenho certeza que minha casa vai ser de ouro. Eu fico me perguntando o que uma casa de ouro significa diante de estar na frente de Jesus e poder conhecê-lo face a face. Eu tenho um colega meu, ele brinca, é brincadeira, ele fala isso brincando, mas ele toca na bateria, ele fala assim: quando eu chegar no céu, eu quero chegar lá, ter uma batera de ouro e diamante. Eu falei: pra quê, meu amigo? Eu, quando jovem, falava: quero ter uma Fender de titânio, de diamante lindo, uma guitarra top. Pra quê? É isso que nós estamos falando aqui, de tesouro? Que tesouro é esse que ele está falando? Mais uma vez, Paulo reafirma a ideia e o conceito de que o Evangelho é o tesouro que lhe foi confiado, porque é o Evangelho que lhe preserva a fé. É o Evangelho que faz ele ser alguém que sofre por amor de Cristo Jesus e ainda assim tem esperança. É o Evangelho que faz ele entender que vergonha e sofrimento nessa terra não se comparam com a glória que há de ser revelada no último dia. É o Evangelho, é a palavra, não é o seu achismo ou aquilo que eu penso da Bíblia. É o que a Bíblia afirma, e quando a Bíblia afirma, é Deus quem diz, não sou eu. Não é o que você pensa. As Escrituras apontam que é necessário que nós creiamos em Jesus e creiamos na sua palavra. Mas observe, nossa fé não é alienada. A nossa, pelo seu Espírito que habita no crente, ele lhe instruirá. A palavra diz isso nos evangelhos. O evangelho de João fala que o Espírito Santo nos guiará a toda verdade. Nos guiará ao próprio Deus e àquilo que ele tem para nós. Meus irmãos, nós não somos chamados a guardar o evangelho até o fim do culto. A esperança de Paulo, que esse evangelho foi confiado a ele até aquele dia. Esse evangelho também é a esperança de todo crente até aquele dia. Hoje o nosso olho pode ter lágrimas. Hoje você e eu podemos ter razões pelas quais chorar. Mas elas não se comparam com a esperança que há em Cristo. Elas não se comparam com a glória que há de ser revelada.
E o meu choro não é por sofrimento. É porque um dia eu anseio ver a Cristo. E eu sei que eu vou poder vê-lo e desfrutá-lo. Isso me enche de fé, de esperança, de alegria. Isso me enche de paz. Isso me faz olhar para as circunstâncias que estão à minha volta e ter certeza que elas não são maiores que o poder daquele que me salvou. Por isso que o crente pode estar em uma prisão e dizer: Timóteo, eu tenho alegria em lembrar de você. Timóteo, eu estou te trazendo palavras de esperança. Reavive o dom que há em ti. Lembre-se, traga à sua memória as palavras de vida. Por quê? Porque o nosso Salvador, que vivo está e no trono está, Ele é a vida, Ele é a razão, Ele é aquele que de fato cuida dos seus filhos. E é por isso que a fé genuína, e olha lá, a fé genuína no que eu disse, fé genuína no Evangelho, essa fé, essa convicção, essa certeza, ela nos capacita, ela capacita a mim, capacita todo servo de Deus ao zelo, ao cuidado e à fidelidade no ministério. Fidelidade aqui não é apenas ter fé, é permanecer fiel, é permanecer constante. Essa é a grande mensagem de Paulo a Timóteo. Timóteo, permaneça, mantenha-se firme, seja cuidadoso, seja zeloso, mas permaneça, porque o Evangelho é a única esperança que nós temos, aguardando o nosso tesouro que se manifestará no dia final, na manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus. E, meus irmãos, Ele vem. Ele voltará. Nós olhamos hoje e falamos, puxa vida, 2024, quando é que Jesus volta? Posso trazer uma palavra de esperança? 10 de novembro de 2011 está acabando, de 2024, está acabando. É um dia a menos para a volta do Senhor Jesus. Um dia a menos. Nós precisamos nos encorajar com isso. Quando é, eu não sei. Mas hoje está passando um dia e é um dia a menos até a volta do nosso Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. E talvez orar aquela oração que você nunca fez. Pedindo a Ele, Senhor, me enche de esperança. Me perdoa por estar tanto tempo querendo que a minha vida seja firmada em coisas e não no Evangelho. Me perdoa, Senhor, porque a minha esperança talvez está no saldo bancário, está no trabalho meu amanhã e não em Ti. Tenha a liberdade de falar com o Senhor, de orar a Ele. Daqui a alguns instantes eu estarei orando. Nós já estamos encerrando o culto em alguns momentos. Ó Deus, o Senhor ouve as nossas orações nesse tempo, ó Deus, e não há como nos esconder de Ti. Nós queremos bendizer o Seu nome por, nesse momento, a Sua palavra ter sido ministrada, apesar de todas as minhas limitações, nossas limitações. Nós cremos, ó Deus, que no Teu Espírito não há limitações humanas que não possam ser expandidas ou tratadas. E Te pedimos, Pai, que por misericórdia, solide com os nossos corações e nos ajude a tomar as decisões corretas, quer arrependimento, quer, ó Deus, renovo, reanimar, reavivar nos nossos corações o dom que nos foi concedido em Cristo Jesus. Especialmente, ó Deus, priorizarmos e valorizarmos o Teu Evangelho, a Tua palavra, não apenas como uma regra de fé, mas como o alimento diário, como o nosso porto seguro em momentos difíceis, como a nossa palavra de esperança nas situações que estão à nossa volta. Deus, por misericórdia, Pai, alcance os nossos corações nesse tempo, caso estejamos passando por alguma tribulação, que nos pese o coração nesse momento e nos faça talvez achar que estamos
tomando decisões erradas ao caminhar contigo. Pai, tira, em nome de Jesus, as dúvidas, as incertezas, afasta, ó Deus, as influências más que tem nos feito talvez pensar ou duvidar do teu caráter, de quem é o Senhor. Nos ajuda nesse momento, Pai, a reconhecê-lo e a nos submetermos ao Senhor com alegria nos nossos corações, sabendo que o Senhor é o Deus poderoso, é um Deus que cuida dos seus filhos, é o Pai daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus e estão guardados em Cristo, ó Deus, para aquele último dia. Falando nesse último dia, ó Deus, volta, Senhor. Volta para levar o seu povo. Mas até esse dia, Senhor, encha-nos de alegria, de coragem, de entusiasmo. Enche o nosso coração, ó Deus, com o desejo de obedecermos à vocação do Senhor, de proclamarmos o Teu Evangelho nessa cidade, em qualquer lugar que o Senhor nos dê o privilégio e a oportunidade. Que os nossos trabalhos, ó Deus, seja como autônomo, seja numa firma, que sejam nos nossos relacionamentos, na nossa família, ó Deus, não há limites para aquele que se dispõe a servir ao Senhor. E se por acaso, e se por causa do Teu Evangelho, nós tivemos algum tipo de perseguição ou perda, Deus, que assim como Paulo, usado pelo Senhor, nos ensinou, nós também digamos, não nos envergonhamos do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus. Não nos envergonhamos do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Essa é a nossa oração, Pai, clamando por Tua graça e misericórdia. Dessa forma, Pai, nós agradecemos a Ti e dedicamos esse culto exclusivamente ao Senhor. Que a Tua graça, que o Teu amor, que as consolações e exortações do Teu Espírito Santo sejam derramadas sobre nossas vidas hoje